Então, muito bom dia. Primeiro que tudo, um agradecimento especial neste Dia Mundial do Urbanismo, o convite que me foi feito para vir aqui partilhar alguns dos assuntos que tenho andado a estudar, que tenho andado a praticar e que não só na universidade, mas também, como o professor Rafael já referiu, também na atividade privada, porque também tenho um ateliê onde desenvolvo estes trabalhos. Aliás, não ficaria bem dizer que os 3 projetos que vou aqui apresentar, um fui eu que coordenei, os outros participei. Portanto, é uma equipa grande de arquitetos paisagistas que tem desenvolvido estes trabalhos. A ideia, pensando aqui no que poderíamos, um tema que eu poderia trazer para aqui, para a discussão neste contexto do urbanismo, e pode-nos parecer um pouco, em alguns aspectos, pode-vos parecer um pouco estranho o que é que isto tem, onde é que estamos a ligar isto ao urbanismo. Mas estamos a falar realmente de parques, de grandes parques nas áreas metropolitanas e nas áreas que estão em crescimento urbanas e, portanto, nem sempre estão inseridos no tecido urbano propriamente dito, mas estão desenhados ou construídos, planeados, justapostos a estas zonas urbanas e, portanto, como tal, não podem ser dissociados de uma discussão urbana da paisagem. Chamámos-lhe, entre a metrópole e a paisagem, os parques lineares do Tejo. Também gostava aqui de referir esta questão dos parques lineares e dos corredores verdes e das infraestruturas ecológicas. O linear aqui, claro que alguns deles são realmente lineares, têm um aspecto comprido, estreito, mas o linear aqui quer mais dizer a continuidade de situações desenhadas sob o ponto de vista de arquitetura paisagista e não de uma forma espalhada no território. Portanto, aqui os parques lineares, o termo linear tem mais a ver com continuidade, com não fragmentação, do que propriamente com uma forma estreita e comprida que alguns destes parques têm. Vou apresentar 2 parques que são francamente lineares ao longo da margem do Tejo e depois vou apresentar um parque que não tem nada de linear, que é quase uma perfeita circunferência, que fica nas cabeceiras da bacia hidrográfica do Rio Tejo e, portanto, também acho que se deve falar nele. Os objetivos da apresentação são, portanto, eu quando penso nisto e pensando um pouco na investigação que tenho feito e que desde o doutoramento me dediquei mais sobre estas questões, peço desculpa que está aqui um parque a mais na lista de parques, são só 3, o Parque da Quinta da Flamenga não está aqui incluído. Eu gostava de partilhar convosco o que é que eu entendo e isto pode parecer muito básico, o que é que eu entendo por jardim e o que é que eu entendo e porque é que eu acho que é necessário refletir o que é que se entende por jardim. Porque eu sou arquiteto paisagista, jardins fazem-se há milhares de anos, a arquitetura paisagista fala-se há 2 séculos no máximo. E eu acho que é importante haver um pouco desta reflexão, mas está ligada à arte de fazer jardins, sem dúvida, e vai buscar muita coisa à arte de fazer jardins. Mas é importante refletir um bocadinho sobre a evolução da paisagem e o aparecimento da arte dos jardins e que relação é que isto pode ter com parques lineares ou infraestruturas ecológicas que atualmente integram os planos de urbanismo. E depois apresentar estes 3 parques. A expansão do Parque Linear Ribeirinho na área metropolitana de Lisboa, em Alverca e Sobralinho, depois saltando o percurso ribeirinho de Loures, nem lhe demos o nome de parque, demos-lhe o nome de percurso, e o Parque do Barrocal em Castelo Branco, mas que está na bacia hidrográfica do Rio Tejo. Portanto, aqui assim, o objetivo geral da apresentação é que, se calhar vou ler estas pequenas frases, porque são frases que tenho pensado bastante sob o ponto de vista de investigação.
O desenho e a evolução dos jardins têm considerado de forma crescente a especificidade dos sítios. Isto é óbvio, porque senão não conseguimos ter jardins. Os jardins são entidades vivas, são entidades dinâmicas que mexem, dependem dos climas, dos sítios, da cultura e, portanto, a sua evolução está inevitavelmente ligada a um uso cada vez mais forte desta especificidade no sítio. Neste processo, a dimensão natural tem adquirido especial importância através de estratégias que estão em constante mudança. Portanto, a forma como nós olhamos para a questão da natureza e quando desenhamos jardins está constantemente a mudar, de tal forma que ela passa de, nos primeiros jardins ou nos jardins de há alguns milénios, diríamos que a questão da natureza é determinante, é mais uma questão determinante, e nos jardins e parques mais recentes do século XXI, se calhar podemos falar em parques, em um fator mais inspirador e diferenciador dos diferentes parques. Eu vou tentar explicar isto um bocadinho melhor. Esta mudança constante da importância da dimensão natural acaba por tornar-se realmente este fator diferenciador. Pela relação que estabelecem com o território e com a paisagem, é nos parques lineares e nas redes de grandes parques que esta diferenciação é mais evidente. Nós estamos perante territórios em constante transformação, todas estas zonas metropolitanas já tiveram taxas de crescimento maior, umas têm taxas de crescimento muito grande, outras estão em regressão, mas são realmente áreas de uma dimensão tal que quando pensamos em parques, em estruturas verdes, em estruturas ecológicas, o paradigma mudou um pouco. Já não é o mesmo paradigma dos primeiros parques públicos que se fizeram no final do século XVIII e século XIX. E ligando isto então aos jardins, a evolução da paisagem e o aparecimento dos jardins. A evolução da paisagem humanizada. Há sempre esta discussão de que falamos muito em paisagem cultural e paisagem natural. Na verdade, a paisagem é só uma, porque não faz sentido, é quase uma redundância falar em paisagem cultural, e a paisagem natural se calhar não existe. Paisagem cultural porquê? Porque para haver paisagem, nós território temos por muito lado. Agora, para haver paisagem tem que haver presença humana, tem que haver observação, tem que haver percepção do que existe. E, portanto, basta este fenómeno da percepção humana para transformarmos um qualquer pedaço de território em paisagem cultural. Falou-se, um dos exemplos que se apresenta muito é a questão da paisagem lunar. Só se passou a falar de paisagem lunar quando se imaginou que poderiam existir espaços ou alguns seres que vivessem na Lua, ou então quando se deu a chegada do homem à Lua, conseguiu observar-se a fotografia de algumas paisagens. Portanto, o termo paisagem está inevitavelmente ligado à parte cultural, embora muitas vezes o utilizemos, e vão-me ouvir aqui se calhar dizer muitas vezes isso, paisagem natural, se a dimensão natural é mais forte, paisagem cultural, se a dimensão cultural é mais forte. Mas esta evolução da paisagem humanizada, no fundo, é uma história de transformação de ecossistemas naturais em ecossistemas humanos, em conjunto com gestão de recursos e energias. Nós estamos a falar de parques, estamos a falar de jardins, estamos a falar de obras de arte, estamos a falar de obras de arte para as pessoas, portanto, obras de arte com um caráter social muito grande, mas que resultam realmente desta história de transformação de zonas naturais em zonas culturais. E estas zonas culturais é que passam a ser realmente a paisagem cultural. Não sei se o que é que aconteceu aqui. Acho que posso fechar isto. É só nisso? Ok. Já lá. Ok. Então, esta transformação, e eu trouxe aqui destes dois diagramas que costumo apresentar nas minhas aulas e que representam, no fundo, a natureza antes de existir paisagem, se assim quisermos falar. E, portanto, imaginem esta linha que está aqui, a sépia, como um território, sob a ação dos agentes de meteorização, o sol, a chuva, há outros, mas estes são os principais. E é realmente esta meteorização destes elementos que levaram à degradação do substrato litológico, das rochas, e levaram à instalação de diversos ecossistemas pelo planeta inteiro, que eu aqui representei com esta tipologia de mata, mas que podem ser matas, podem ser sapais, podem ser pradarias, pode ser muita coisa. E isto é realmente aquilo a que chamaríamos a paisagem natural.
mas que só quando aparecem comunidades humanas poderemos passar a chamar paisagens realmente, na sua verdadeira essência. Estes territórios, estes ecossistemas funcionam de uma forma equilibrada, estável, com uma produção razoável de biomassa, mas há aqui um momento, e eu não quero fazer desta apresentação uma aula de História da Arte, há aqui um momento crucial, que é a passagem do Paleolítico para o Neolítico, e em que as comunidades humanas, estão aqui marcadas com este boneco um bocado pitoresco, as primeiras comunidades do Paleolítico realmente o que faziam era recolhiam alimentos e caçavam, e portanto o impacto que faziam no território era muito pouco. Portanto a paisagem, aquilo que poderíamos chamar a paisagem cultural destas comunidades era muito, como é que a podemos caracterizar? Como os ecossistemas que existiam. Ora, o que é que acontece quando se passa realmente do Paleolítico para o Neolítico? Ora bem, acontece que há esta descoberta fantástica da gestão da energia e dos recursos, em que as comunidades humanas descobrem que, em vez de andarem a percorrer o território, a recolher alimentos, e isto tinha uma produção muito limitada, e até geria comunidades, dava origem a comunidades muito limitadas, começaram a perceber que se destruíssem, entre aspas, estes ecossistemas naturais, aquilo que nós chamamos de ecossistemas de substituição ou de transformação. Conseguíamos, através do controle do solo e da chuva que consegue chegar ao território, e a ecologia explica-nos isto, conseguíamos ter outros ecossistemas que já não são naturais, são artificiais, são humanos, e que permitiram uma produção muito maior. E estes ecossistemas estão inevitavelmente ligados ao aparecimento da pastorícia, da agricultura. A agricultura de sequeiro apareceu há cerca de, portanto, sem rega, dependente só da chuva, há cerca de 12 mil anos. A descoberta da hidráulica e da rega para controlar a agricultura tem cerca de 6 mil anos, depende dos sítios, mas o que é certo é que começaram a criar-se estas clareiras, estes espaços abertos, e isto é realmente o início da paisagem cultural. E eu queria partilhar isto convosco porque eu acho que o jardim e mais tarde o parque é um ponto alto destas transformações da paisagem, dos ecossistemas naturais em paisagens culturais. Trazem também o aparecimento destes ecossistemas humanos, trazem uma coisa diferente em relação aos outros anteriores, em que só se recolhia alimentos e caçava. É que as comunidades humanas passam a ter que estar fixas em algum sítio, portanto há-se uma sedentarização e, para além disso, tem que trabalhar mais, tem que injetar mais energia no sistema. Já não é só a energia do sol e da chuva, mas tem que lavrar, tem que podar, tem que semear, tem que adubar, tem que regar, e portanto há aqui um input de energia que vai realmente transformar estas áreas de ecossistemas naturais. Ora bem, com o trabalho, com esta noção de trabalho, surge também, evidentemente, a questão da produção em excesso, a questão de deixa de haver produção só para sobrevivência, começa a haver o comércio, há o aumento da população, começam a haver as trocas de comércio, há evidentemente o acentuar da dimensão espiritual e o aparecimento mais forte da arte, da contemplação e do lazer. Se passa a haver trabalho muito árduo, é natural que se passe a pensar um pouco mais no lazer. E, portanto, há aqui assim um fenómeno do aparecimento da arte usando o território. E é aí que nasce o jardim. O jardim nasce realmente em parte do território, transformado, é um ecossistema completamente transformado, e na sua origem, e se nós lermos a Bíblia, o Corão, etc., os documentos mais antigos, ele é sempre representado ou desenhado ligado ao conceito de paraíso. E o que era isto de conceito de paraíso? É realmente um sítio, um local, uma paisagem, um território onde era possível viver, onde as comunidades podiam viver sem ter que trabalhar. O que era extremamente agradável, muito agradável, e, portanto, em lazer. Depois houve o pecado original, etc., e o paraíso desapareceu. Mas não deixou de influenciar estes espaços que as comunidades humanas e as civilizações foram criando para criar espaços de lazer. E é aqui que eu queria chamar um bocadinho a atenção destes primeiros jardins.
estes primeiros jardins, como é que são desenhados? Têm que ser desenhados com as referências espaciais que estas comunidades tinham no território. E as referências espaciais, isto são só algumas, os antropólogos explicam-nos isto muito bem. As comunidades pastoris geralmente deixam no território marcas circulares, mais arredondadas, enquanto que as comunidades mais avançadas da agricultura deixam no território marcas mais ortogonais, lineares, euclidianas, etc. Mas isto sempre numa matriz de espaço natural, ok? Aquelas clareiras que as comunidades humanas foram abrindo, foram alterando os ecossistemas naturais e dando origem a estes ecossistemas de substituição, que são a agricultura, são pastorícia, etc. Ora, é nestes ecossistemas que eu acho que vai-se buscar muita da inspiração formal e de funcionamento dos primeiros jardins. Principalmente nas civilizações agrárias e nesta ortogonalidade e nestes elementos retilíneos. E, portanto, aqui só algumas imagens contemporâneas, aqui a floresta equatorial do Gabão, com toda a sua, uma das tais zonas que ainda podemos chamar de paisagem natural, mas não é natural, é cultural, porque as comunidades a deixam evoluir desta maneira. Tem ali uma pequena estrada, uma pequena intervenção humana, mas vamos ver uma intervenção cultural forte nesta paisagem de floresta equatorial, que é a abertura de clareiras para a produção de madeira, ou outras mais antigas para agricultura itinerante, ou mesmo pastorícia. E, portanto, esta mesma paisagem pode ter expressões deste tipo, ao terem as tais intervenções das comunidades humanas que aqui vivem, e são comunidades atuais. Portanto, todos estes padrões e todas estas imagens e todas estas formas vão realmente influenciar o desenho de jardins. É curioso pensarmos que, por exemplo, na escola, quando falamos da escola inglesa, de jardins ingleses do século XVIII, muito avançada, muito ligada ao capitalismo e à indústria têxtil, a parte formal destes grandes parques de escola inglesa são ondulantes, são muito pouco retilíneos, são ondulantes, e no fundo eles serviam, era a grande base da produção têxtil, eram grandes áreas de pastoreio e, portanto, eram grandes paisagens desenhadas para produzir pastoreio, e a pessoa não pode deixar de pensar um bocadinho nestas duas coisas, em civilizações mais avançadas e menos avançadas, e as formas, no fundo, são tão aproximadas. Aqui outra representação de uma paisagem, uma floresta já bastante menos densa, num clima diferente, já não é equatorial, cheio de umidade, é um clima tropical seco, no sul de Angola, na província da Namíbia, em onde conseguimos ver uma floresta bastante mais... Estão ali umas manchas porque é um território muito especial em termos de escoamento de água, não é hierarquizado, portanto, quando chove acumula-se água nestas manchas que vêm aqui mais claras, mas conseguimos ver ali a abertura de clareiras no meio da floresta. E estas aberturas de clareira começam-nos a aparecer elementos nestas aldeias, alguns elementos circulares, mas a estrutura das aldeias é realmente euclidiana, retilínea, e mesmo em alguns espaços que temos aqui assim, não sei se é este, em alguns espaços que temos aqui assim, começamos a ver aqui estruturas que têm realmente uma forma geométrica e muito pouco ondulante. Ora bem, isto influenciou logo de início a arte de fazer jardins, e logo os primeiros jardins foram, francamente, extremamente ortogonais. Isto manteve-se ao longo a China e o Japão é uma coisa ligeiramente diferente, embora lá exista também, se observarmos com atenção, imensa ortogonalidade, mas os jardins, desde os jardins persas, considerados os primeiros jardins, até ao Renascimento, Barroco, podemos falar em jardins onde a ortogonalidade e a linearidade nunca mais desapareceram. E aqui assim, eu atrevo-me só nesta página a fazer um pequeno resumo da história da arte de jardins, espero que não esteja aqui nenhum colega meu especialista de história da arte de jardins, mas o desenho de jardins vai acrescentando sempre abordagens novas. Os jardins iniciais são realmente influenciados pelo paraíso e contrastam fortemente com a paisagem envolvente, e vão lançar mão, isto quase parece uma contradição porque são tão antigos, mas vão lançar mão de técnicas altamente sofisticadas, nomeadamente de hidráulica, para poderem sobreviver.
A partir do século XV, digamos que os jardins começam a abrir-se um pouco à paisagem que os rodeia, mas só naquelas vistas mais interessantes, nas vistas mais consideradas mais bonitas, esteticamente mais atraentes. O século XIX traz para a arte dos jardins algo extraordinário e que está inevitavelmente ligado ao aparecimento da arquitetura paisagista, que é o facto destes projetistas de jardins privados, porque reparem ali para trás do século XIX, século XVIII, XVII, XV, por aí fora, até aos jardins persas, estamos a falar de jardins privados a maior parte das vezes, não estamos a falar de jardins públicos. E é a partir do século XVIII, XIX, com o crescimento das cidades, que um grupo de pessoas especializadas e que sabiam desenhar jardins saltam, eu costumo dizer isto desta maneira, saltam os muros dos jardins privados e vêm para o espaço público interferir e criar espaços e contribuir para que os espaços públicos sejam alguma coisa de mais interessante e que ajudem a viver as populações nas cidades em crescimento com mais qualidade. Portanto, o século XIX há esta função social e amenizadora dos parques públicos. É aqui que a arte de fazer jardins se torna numa arte social e é aqui que aparece realmente a arquitetura paisagista. No século XX temos o movimento ecológico, com toda a influência também do modernismo e uma preocupação crescente na gestão sustentável dos recursos para manter os jardins. Também estamos a falar de jardins que começam a aumentar de dimensão e começamos a falar de parques e de sistemas de parques. E, portanto, a questão da gestão dos recursos é complicado. O pós-modernismo vai trazer a ética ecológica, já não é só uma questão de funcionamento ecológico, é de uma ética ecológica. A ecologia tem direito a existir e o reconhecimento da diversidade da paisagem como um recurso e um valor. Portanto, a diversidade da paisagem não é só... o modernismo avança com processos de classificação de paisagem, as paisagens de grande beleza, as que são classificadas, etc. Recentemente, por exemplo, a Convenção Europeia da Paisagem traz um conceito completamente diferente, em que diz que todas as paisagens interessam. E é a diversidade das paisagens em tudo que uma paisagem pode ter de belo ou de horrível que contribui para a sua riqueza. E este do belo e do horrível é muito importante para os exemplos que eu queria mostrar-vos a seguir. E, portanto, na contemporaneidade, esta questão é muito importante e a identidade dos lugares é usada para melhorar o desenho de parques e jardins, infraestruturas ecológicas e torna-se mesmo um fator diferenciador. Portanto, a gente passa de um desenho de jardins que são jardins fechados para si mesmo, querendo criar um conceito de paraíso, de bem-estar, e estamos a começar a fazer, desde o século XX, mas agora com mais força no século XXI, a fazer não jardins, mas rede de jardins e de parques que garantem funcionamentos ecológicos da paisagem, que são, sim senhor, sítios de lazer e de recreio, mas são também sítios de investigação e sítios de educação ambiental. Portanto, há esta grande transformação. Só alguns exemplos, algumas ilustrações. O jardim persa, os primeiros jardins que existem, reparem a importância que o jardim tinha realmente como uma peça de prazer, de lazer, que é o desenho do próprio jardim, é dos temas mais utilizados nos padrões dos tapetes persas. Um dos artefactos humanos mais ligados ao conforto no interior das casas. E, portanto, estes tapetes, tenho aqui esta fotografia, este exemplo, se vocês se repararem com alguma atenção, são ortogonais, cá está a tal ortogonalidade que não abandona o desenho dos jardins até ao romantismo e ao século XIX e à escola inglesa. Tem canais que têm rega, reparem que há aqui uma estilização do desenho das ondas que representam a água, e isto são canteiros onde realmente há produção de matéria verde. Mas, portanto, são muito fechados e muito ligados para o prazer. Este é um exemplo de um dos mais conhecidos jardins persas do mundo, no Irão, os jardins de Fin, mas são do século XV, não são tão antigos como isso, mas a tradição existe. Reparem na sofisticação destes elementos de água. Nós já não encontramos isto nos jardins atuais ou nos parques atuais. Isto quase que desapareceu do nosso léxico, do nosso vocabulário formal. E muitas vezes, quando aparece, estão avariados, não funcionam. Mas nestes jardins iniciais isto era fortíssimo. Mesmo na antiguidade clássica, esta ortogonalidade manteve-se de uma maneira incrível. Mas
vejam bem a dimensão dos jardins e dos parques de que estamos a falar. Na China acontece a mesma coisa, estes paraísos criados aqui, isto é em plena Pequim, em plena cidade de Pequim, os jardins do Príncipe Gong, em Pequim, e continuam a ser, os jardins chineses são completamente diferentes, no meio não tem relevado nenhum, no meio tem um grande lago, e portanto as pessoas vivem à volta e circulam e passeiam à volta da clareira que é o lago, não é nenhum relevado, não é nenhum espaço aberto. Mas novamente são jardins fechados, são jardins que pretendem criar uma paisagem nova, uma paisagem para deleite de quem os utiliza, e estamos realmente no espaço privado. Com o século, isto é uma fotografia dos jardins da Casa da Ínsula, com o Renascimento, com o maneirismo, com o Barroco, o jardim começa a abrir-se à paisagem envolvente, mas numa questão mais de estética da própria paisagem, tirar partido de perspectivas, de vistas, etc. É um caso. Mais tarde, no século XIX, o jardim começa a ter realmente um papel amenizador e um papel crucial no funcionamento dos territórios. Aqui temos a cidade de Boston, toda a gente conhece este exemplo, este sistema de parques de Boston, o Emerald Necklace, que era no fundo Boston, o centro histórico que está ali assim representado, onde estão todos aqueles arranha-céus e um pouco lá mais à frente. Boston era todo rodeado de um sistema de zonas úmidas e de pântanos e com doenças, mosquitos, etc., inundações, por aí fora. E houve realmente este projetista, uma equipa, o Olmsted e o Vaux, que disseram: porque é que vamos aterrar isto tudo para resolver o problema desta cidade? Vamos tentar tirar partido de algumas zonas que são mais úmidas e vamos criar qualquer coisa que traga alguma amenidade para a cidade, que se contraponha um bocadinho em relação à densidade de edificação. E, portanto, começamos a ter aqui assim os jardins, a caminharem para parques e a adquirirem a sua dimensão ecológica e social de uma forma muito consciente a partir do século XIX. Este é o Prospect Park, é uma das obras notáveis do Olmsted, o mesmo que desenhou o Central Park. Se tiverem a oportunidade de visitar Brooklyn, não deixem de visitar o Prospect Park. Para mim é muito mais bonito que o Central Park, embora a manutenção não tenha o mesmo grau de investimento que o Central Park tem. Mas é realmente uma coisa extraordinária. O modernismo também, de alguma forma, introduz a questão social está sempre presente nos espaços públicos e nos espaços verdes, mas numa grande parte destes parques, e nós temos exemplos notáveis em Lisboa, os jardins da Fundação Gulbenkian ou o Vale do Silêncio nos Olivais, são paisagens novas, são paisagens que se criam, que se pretendem que sejam novas, que introduzam algum padrão diferente, que enquadre zonas realmente de lazer, de prazer para as pessoas. Aqui há algumas fotografias do Vale do Silêncio, muito funcional no que diz respeito à ecologia a favor da manutenção destes espaços. Aqui o pós-modernismo com a identidade cultural. Este é um parque conhecido das 10 mil pontes em Xi'an, do Gus, da Grand Gus. É uma coisa completamente contemporânea, mas nós conseguimos perceber que ele foi buscar elementos tradicionais da cultura dos jardins chineses, as pontes em arco perfeito, a existência dos bambus, e depois há aqui uma parte lúdica muito curiosa, que é as pessoas, ao andarem nestes percursos, desaparecem no meio da mata de bambus ou aparecem no cimo das pontes, e portanto as pessoas estão constantemente quase num jogo de escondida. Atualmente, isto é um risco estar a dizer o que é isto atualmente. Há realmente eu diria que os parques, os jardins que estão a ser feitos atualmente, há aqui uma tendência, não em todos, mas numa grande parte, de uma abertura clara, envolvente, ao caráter e à dimensão cultural da paisagem. Portanto, não há a preocupação de fazer uma nova, no Vale do Silêncio, ou nos jardins da Fundação Gulbenkian, uma paisagem que fosse buscar o que já lá existia. Ela é simbólica, ela representa muita coisa, mas é uma paisagem nova. Há uma certa mudança do paradigma estético e há casos fantásticos de zonas industriais abandonadas que começam a ser integradas em parques públicos, portanto há uma certa alteração. E depois, para além do lazer, recreio e contemplação, começam a juntar-se realmente a estes parques, estes jardins, educação, investigação, funcionamento de ecossistemas e a grande preocupação da gestão dos recursos naturais. Eu ia apresentar então agora 3 parques. Um está construído e é em expansão,
O outro está em projeto só, ainda, com alguns problemas para serem resolvidos ao nível do ICNF, por ser um ecossistema protegido. E o outro é uma zona completamente afastada das zonas ribeirinhas, que é o Barrocal, é uma colina, é um domo granítico na cidade de Castelo Branco, mas todos eles justapostos a estas zonas urbanas. O primeiro é realmente o Parque Linear Ribeirinho. Nós, por uma questão de expansão, de divulgação, peço desculpa, chamámos-lhe Tagus Linear Park e conseguimos divulgá-lo internacionalmente dessa maneira. É um parque que se situa, este é o estuário do Tejo, Lisboa, Alverca, o sistema de colinas que vem desde a Serra da Estrela até à Serra de Sintra, a Lesíria Ribatejana, a expansão da área urbana metropolitana de Lisboa, e este parque vai existir, vai localizar-se precisamente na confluência de todo este mosaico de paisagens agrícolas, industriais abandonadas, industriais em funcionamento, comboios, a expansão urbana, portanto um sítio de mosaico, quase que uma paisagem imprevista para se fazer um parque. Esta é uma fotografia do local onde o parque foi construído. A Câmara, em boa hora, lançou este desafio do concurso internacional para um parque que feito neste local. Este local que é ocupado por agricultura, instalações militares, indústria abandonada, indústria em funcionamento, ou seja, corredores de infraestruturas, comboios, linhas de comboios de alta tensão, ou seja, uma faixa enorme que isolou a população da área metropolitana de Lisboa da beira-rio, do Tejo. E, portanto, lançou-se o desafio de como é que, trabalhando nestas zonas, podemos puxar de novo as pessoas para estes locais. A área é enorme, são 15 hectares de terreno que estamos aqui em causa, era impossível fazer um jardim ou um parque nos sistemas tradicionais, era economicamente impossível. Portanto, lançou-se aqui muito a Câmara de Vila Franca de Xira, neste caso, lançou aqui muito o repto de tentarmos ser atrevidos no sentido de procurar estratégias realmente sustentáveis. A sustentabilidade, infelizmente, é uma palavra que caiu um bocadinho num uso abusivo, mas que continua a fazer sentido. Sustentabilidade é algo que se consegue manter com os recursos que existem. E não existe só uma receita para a sustentabilidade. Quer dizer, muitas vezes as pessoas tendem a dizer se há muito verde é mais sustentável, se há menos verde é menos sustentável, se os edifícios são cobertos de paredes verdes e de terraços verdes são mais sustentáveis, se não são cobertos não são tão sustentáveis. Podem ser, mas também podem não ser. As paredes verdes, por exemplo, são um bico de obra para se manter e de consumo de recursos naturais, mas são também oportunidades fantásticas para fazer obras de arte, para porem as cidades no mapa, mas não podem ser vendidas como uma matriz ecológica para resolver o problema das cidades. Por exemplo, a utilização de vegetação natural muitas vezes é vista como um fator de sustentabilidade, a utilização de vegetação artificial, ornamental, é vista como não sustentável, nomeadamente vegetação exótica do Brasil, as palmeiras, etc. O que é também um erro, às vezes sim, outras vezes não. Outras vezes os parques, para serem sustentáveis, temos que lançar a mão de vegetação que não é de cá, que é da Austrália, que é da África do Sul, que tem mais diversidade de cores, etc. Mas, noutros casos, lançamos mão de vegetação natural. Esta é uma fotografia aérea do jardim, do Parque Linear Ribeirinho, de uma zona onde confluem cerca de 5 trilhos diferentes, é que nós chamamos, e que era um grande areeiro, uma zona industrial, que é basicamente a fotografia que temos aqui antes, onde reduzimos brutalmente as áreas verdes. Podem ver aquelas pequenas manchas de vegetação, foram as manchas que nós propusemos para áreas verdes. Utilizámos vegetação natural, e a vegetação natural tem o problema de ser muito sensível ao pisoteio, portanto tivemos que arranjar uma espécie de vedações à volta destes núcleos para que a vegetação não fosse tão pisada, e um certo relevo até, não para fazer escultura, mas para evitar algum pisoteio. É claro que isto tem desenho, agarrámos zonas que já estavam impermeabilizadas para fazer pavimentos, criámos pavimentos extremamente funcionais e confortáveis,
que é aquela malha que vem ali de pavimentos retilíneos, e isto fez com que esta estratégia de parque tenha uma área regada de, não sei, 5% talvez, em comparação com outro parque, se compararmos com o Vale do Silêncio, que falei aqui há pouco, que é praticamente 80% regado, este parque é para aí 5% regado. Com vegetação natural, tem vegetação ornamental, que não é própria dos ecossistemas também, por exemplo, mais na zona do parque de estacionamento, para termos sombra mais rápida, mas misturada com árvores autóctones, árvores naturais, que são mais lentas a crescer. Esta estratégia parece que resultou, porque isto é uma fotografia do parque acabado de construir, e aqui é o parque um ano depois. Portanto, já se começa a ver um certo maciço de vegetação. A vegetação começa a crescer. Reciclámos tudo, isto também tem a ver com sustentabilidade, aproveitou-se tudo o que estas zonas já tinham, e nomeadamente os usos que tinham. Esta área era abandonada, era um areeiro abandonado, tinham cais de acostagem de batelões de transporte de areia, era utilizado por pescadores e quando nós visitámos este sítio, os pescadores existiam aqui, frequentavam isto bastante. E quando nós começámos a aparecer, começaram a comentar, pronto, lá se vai aqui a nossa atividade pescatória, vai desaparecer, vão fazer aqui um parque, vão crescer para aqui com a cidade. E nós, motivados um bocadinho por isso, resolvemos chamar esta área a Praia dos Pescadores. E, por outro lado, aproveitar toda a areia que restava do areeiro, aproveitar todos os pontões e ver muito bem os sítios que os pescadores usavam para pescar. E esses sítios foram utilizados para colocarmos suportes para colocarem as canas, os abrigos para terem os baldes com as águas e os iscos, etc. Por outro lado, o parque não se fecha à paisagem envolvente. O parque é completamente aberto à paisagem envolvente, quer seja a fantástica Lesíria do Tejo, quer seja a área metropolitana de Lisboa ou o estaleiro naval da Somac, que tem ali do vosso lado direito. Não houve preocupação nenhuma de fazer orlas que bloqueassem vistas para determinados sítios e que só, à semelhança do Jardim Renascimento e do Barroco, só dirigissem vistas para alguns sítios. Estes grupos de vegetação com pouca rega e alguns deles sem serem mesmo regados, foram colocados estrategicamente, pensámos um bocado na cenografia, de modo a que as pessoas, quando passeiam no meio deles, tenham a sensação de estar no meio de verde, de um grande parque. A areia funciona muito bem, não é preciso ser cortada nem regada como a relva, e estes postos que vêm aqui são postos que foram colocados para realmente evitar um pouco o pisoteio, para dissuadir as pessoas de passearem em cima destas zonas, e ter ao mesmo tempo, porque esta vegetação natural, quando é plantada, é muito pequenina, não tem expressão nenhuma, e portanto isto tinha algo de plástico, de formalização plástica, estes tronquinhos, pauzinhos, portanto, dispostos. Este é um dos trilhos do parque, que vai sobre um dique que separa, o que vem aqui do vosso lado direito é a natureza, é um sapalo ao longo do Tejo, e reparem como as linhas são ondulantes e irregulares, e o que vocês têm aqui do lado esquerdo é uma zona agrícola da Lesíria do Tejo, completamente ortogonal, com um sistema de drenagem muito complicado e de comportas. A separar estas duas zonas temos os diques que existem ao longo do Tejo, que separam a água salobra, salgada, e possibilitam a agricultura na parte interior. Este sistema é antigo, vem desde os romanos. Os árabes são muito ligados às questões hidráulicas, mas foram realmente os romanos que introduziram isto. Gostava só de poder, se conseguir, aqui, mostrar uma pequena... Não vou mostrar o filme todo, só um bocadinho do filme. Que mostra um bocadinho o funcionamento do parque na realidade. E, portanto, isto não é nenhuma fotomontagem, são imagens de drone, um filme de drone. Este é o dique que teve que ser restaurado e que já estava a deixar entrar água salgada para dentro, portanto tirámos partido disso, já que tem que se gastar dinheiro para restaurar o dique, então vamos pôr-lhe um passadiço de madeira em cima, que se tornou quase o ex-libris do parque.
Isto são contentores de transporte marítimo. As pessoas vê-se que utilizam bastante os percursos funcionais. A areia, esta existência da areia realmente poupa imenso o consumo de água, e este parque acaba por transmitir uma imagem que é realmente um bocadinho diferente dos parques tradicionais, e talvez por isso tenha tido tanta visibilidade no estrangeiro. Aqui, fora de Portugal, aqui as imagens para as zonas de estaleiro naval, portanto, toda a envolvente da paisagem é assumida e trazida para dentro do jardim. Portanto, a paisagem metropolitana é assumida como tal. Aqui uma vista mais cuidada, que mostra um bocadinho melhor o plano geral do parque. Eu só queria chegar até uma imagem onde estão uma série de pessoas a fazer exercício para mostrar que isto é tudo vegetação natural, é de sapau, é tojo, etc. Isto era um embarcador que já existia e que foi restaurado, e isso é sustentabilidade também, aproveitar tudo o que existe. Quer dizer, não é preciso fazer tábua rasa para fazermos coisas novas. A areia funciona muitíssimo bem com este tipo de estratégias, e se bem que as vistas deste filme são mais dirigidas para a Alzíria, mas a última imagem é dirigida para a área metropolitana de Lisboa e para a zona de Forte da Casa, Alverca, Sobralinho, etc., que quando é vista deste parque ganham uma dimensão diferente. Este parque está conectado pedonalmente com toda aquela massa de urbanismo que existe por detrás, por trilhos. Estes trilhos vão todos lá dar, e portanto teve bastante sucesso. Vou passar vou só voltar só aqui ao... E portanto o parque tem esta estrutura ao pé do aeródromo de Alverca, e a Câmara de Vila Franca resolveu expandir o parque. E portanto o parque, que está aqui representado nesta vista aérea e que tem este grau de influência na paisagem, não teve por objetivo transformar a paisagem metropolitana, mas antes incorporar, usar o que a paisagem metropolitana tem, a sua diversidade, e tornar isto num espaço mais democrático que pudesse trazer as pessoas até à beira-rio. Este espaço, estamos agora a trabalhar na sua expansão, que é ainda mais interessante. Atravessa zonas de maior diversidade. Tem uma coisa curiosíssima, que é passar ao longo da vedação do aeródromo do aeroporto de Alverca. Houve aqui assim um acordo entre a Câmara e a Zogma, que conseguiu fazer isso. Atravessa zonas úmidas de grande interesse natural, mais do que a outra parte que já existia, com a utilização de desenho, de estruturas marcantes, moinho de maré, zonas permeáveis. Tudo isto são zonas de REN, Reserva Ecológica Natural. Portanto, há aqui uma zona de grande concentração de equipamento desportivo, mas é toda à base de caixas de areia para vôlei de praia, futebol de praia, futsal, etc. E, portanto, este é o parque que está agora, neste momento, em desenho. Isto é só para mostrar que o parque que está agora em desenho é aquele que está encarnado, marcado em encarnado, e isto é uma candidatura conjunta em que tivemos que participar como projetistas e conjuntamente com o município de Vila Franca de Xira e com o Instituto Superior de Agronomia, para candidatarmos isto a fundos europeus, que exigiam que o parque tivesse uma componente de investigação e uma componente de educação ambiental. Portanto, um bocado para provar aquela alteração que vos falei dos parques atualmente. O percurso Ribeirinho de Loures é mais rápido, é a frente ribeirinha do Concelho de Loures que contacta com o Tejo, e está ali representada à verde. Foi pensado e foi encomendado o concurso deste parque como para fazer-se a ligação entre o que está a acontecer nos concelhos ao longo do rio de Lisboa, Oeiras e Cascais, e o que está a acontecer em Vila Franca de Xira. E, portanto, foi escolhido um espaço muito fora das zonas de REN, fora das zonas com valores ambientais fortes, e nós ganhámos este concurso e, portanto, começámos a deparar com, e faltam aqui alguns, há toda esta questão dos parques ao longo da frente rio
da área metropolitana de Lisboa, quer na zona norte, quer na zona sul. Em breve poderemos ir de Vila Franca até ao Guincho, provavelmente a pé e de bicicleta. E um parque, um percurso que ligasse as duas coisas. E esta faixa precisamente, que é uma faixa de sapal. Aqui atrás tem todo o tecido urbano, e entre o tecido urbano e o sapal têm as indústrias, têm as zonas de armazenagem de contentor, e o conceito base que nos foi transmitido foi que isto permitisse uma ligação pedonal. Acontece que nós fomos visitar, como é inevitável, o local, e começámos a estudar o local, e o local é constituído pela reserva natural do estuário do Tejo, e esta zona é precisamente esta linha mais estreita deste lado, que já não está dentro da reserva, está dentro da faixa de proteção. É muito estreita e, portanto, não é uma área de nidificação, mas é uma área de alimento e de refúgio. Portanto, há ali preocupações por parte do ICNF bastante grandes sob o ponto de vista de utilização para recreio. Mas se fizéssemos o trilho como estava pensado pela Câmara, colado ao IC que aqui existe, o IC que passa pela Valor Sul, nós percorremos esse espaço e era um espaço completamente degradado, com aterros do próprio IC, com vegetação herbácea, e à medida que fomos visitando o Sapal, começámos a descobrir uma paisagem extraordinária, onde não se ouvia o ruído do IC, onde a paisagem urbana faz parte de toda esta expansão, e então pensámos em fazer aqui qualquer coisa um pouco mais para além do que era um simples passadiço encostado à autoestrada. Algo que nos permitisse ligar estes pontões que já existiam e que já existem nas várias zonas fabris, e que permitisse aos utentes verem o Sapal em toda a sua extensão, quer mais próximo das zonas urbanas, quer mais próximo do estuário, e perceber a sua importância, nomeadamente até na gestão dos próprios oceanos. Quer dizer, os sapais são os grandes alimentos, são onde muitas das espécies piscícolas também se reproduzem. São estas lamas que os sapais têm à frente, são do mais importante que há para a alimentação das aves que fazem a migração entre o norte e o sul, e, portanto, tentámos pensar como é que nós, perante uma beleza destas, a 5 minutos do centro de Lisboa ou a 15 minutos do centro de Lisboa, porque do outro lado do Trancão temos o Parque do Tejo e do Trancão, como é que nós podíamos disponibilizar isto para o público sem destruir? Não foi fácil convencer o ICNF a criar aqui um passadiço nos moldes um pouco diferentes. A ligação, aqui temos a ligação com o Parque do Trancão, continua a ser uma questão importante, mas pensamos que o conceito que para este percurso não deveria ser só um conceito de ligação que permita a ligação entre os parques de Vila Franca de Xira e os parques de Lisboa, Oeiras, Cascais, etc., mas fosse também, portanto, não fosse só um conceito de ligação, mas fosse um conceito de destino em si mesmo. Ou seja, pensamos que o Concelho de Loures merecia que este espaço, com a qualidade que tem, não fosse um mero espaço de ligação e de passagem. Então pensámos num passadiço, que não afetasse, uma estrutura que não afetasse o Sapal. Isto foi discutido com os biólogos, foi discutido com o ICNF, principalmente, com a APA também, com o Porto de Lisboa também, mas aqui a guerra entre aspas, principal foi com o ICNF, e finalmente conseguimos propor um desenho de um percurso inspirado nestas ondas, nesta ondulação que existe na natureza dos sapais, e que percorria, está ali representado, isto é tão grande que nem se percebe o passeio, mas que seria um percurso ondulante, em vez de ser um percurso retilíneo. Isto permite os utentes chegarem à beira-rio, recuarem atrás, avançarem para a frente, etc. Tem várias ligações para já e outras onde aparecer, a Sacavém, a Lisboa, a Vila Franca de Xira, as estações de comboio e depois algumas que se virão a fazer posteriormente. Tivemos que fazer aqui alguns ajustes, por exemplo, tínhamos algumas destas ondas a ir para cima das lamas dos lodaçais, que são das áreas mais importantes do ponto de vista de conservação da natureza, e portanto tivemos que empurrar isto tudo um bocadinho mais para cima do Sapal. Tivemos que propor um passadiço que variasse em altura para que a sombra não fosse sempre a mesma. Se a sombra fosse sempre a mesma, o Sapal
podia ser danificado mais facilmente. Assim como é um passadiço ondulante, a sombra varia e deixa de ser um fator tão negativo. Tem imensas zonas de ensombramento, um percurso deste tamanho, e de algumas com piada, como este círculo do Tejo, a roda do Tejo, a volta do Tejo, o anel do Tejo, já lhe demos vários nomes, as zonas de ensombramento, as zonas de observação, a ligação a todos os cais que já existem, portanto, pensámos, também gostaria aqui de tentar só... apresentar só aqui assim não sei se vai ser possível, se está... e tenta mostrar um bocadinho a dinâmica. Foi o filme que nós utilizámos, que são simulações, quando fomos ao Porto de Lisboa, ao ICNF, à APA, à CCDR, enfim, todas as entidades que tivemos que o filme é muito pesado, por isso tem estas distorções. Mas a ideia era realmente fazer este tipo de percurso, associar isto ao restauro de zonas degradadas, de aterros que resultaram da construção da autoestrada, e só aqui vermos mais de perto uma das zonas de ensombramento e de observação de aves, que tiveram que ser aumentadas em extensão como resultado do estudo de impacto ambiental que foi feito para provar que isto poderia ser feito ou não. Isto parece uma obra grandiosa, mas não é. Uma obra, são palitos de madeira espetados no sapau, é grande por causa dos 6 km de comprimento que tem, mas no fundo é um parque que tem um custo de construção muito, muito, muito pequeno. Já estamos um bocadinho fora de... dar um bocadinho mais. E gostava só de finalizar com algumas imagens. Finalizar não, ainda não. Isto é o Parque de Loures, o Trilho de Loures, que já está a ser feito em alguns sítios, o restauro das edificações que existem, dos pontões, a sinalética, o respeito pela vegetação natural, e portanto isto já são espaços que começam a ser utilizados pela população para recreio. O último exemplo é o Parque Barrocal e Castelo Branco, que não tem nada a ver com margens ou zonas ribeirinhas. É uma zona granítica justaposta à cidade. Pensamos que nunca foi construída por ser constituída por muita pedra, solos pobres. Foi de lá tirada muita pedra para a construção do castelo, para a construção da Catedral, da Sé. Mas é uma situação geomorfológica extremamente interessante. E é muito acarinhada pela população. Mas, no fundo, não é utilizada pela população, só a sua periferia que é utilizada. A localização temos ali em cima, nas cabeceiras dentro já de Portugal, da Bacia do Tejo. Isto é uma vista do Barrocal. O Barrocal é constituído por estes afloramentos rochosos, junto a 10 minutos da Câmara Municipal de Castelo Branco, com imensos ecossistemas que recuperaram e que, pelo pouco uso que têm, conseguiram recuperar, mas também com indícios de um uso indisciplinado, um uso já até de riscos de incêndio. Sabe-se que o carvalhal, que aqui já existiu aqui um carvalhal muito maior, mas que ardeu, e agora vemos todos os carvalhos novos a despontar. Faz parte da rede de geossítios, este parque. Temos o castelo de Castelo Branco lá ao fundo. Revela zonas de agricultura muito marginal. Tem formas espantosas de geoformas esculpidas pelo vento, pela chuva ao longo dos anos. Tem zonas de charcas e, portanto, isto é um parque que é feito ao contrário. É feito a partir do sítio, aguardando tudo, aproveitando tudo o que ele tem, todas as suas vistas, todas as relações que tem com
com a cidade e com a envolvente. E, portanto, é um projeto que foi feito a partir do lugar. As visitas foram imensas, perdemos-nos frequentemente aqui dentro, tentámos engendrar uma forma de arranjar. Isto é uma fotografia aérea, não era suficiente para percebermos o detalhe das rochas e dos ecossistemas que aqui existiam. Conseguimos encomendámos um voo de drone bastante mais baixo, que é este que está aqui representado, onde conseguimos perceber todas as árvores e todas as rochas que existem neste geoparque. Fizemos percursos com georreferenciação porque era muito difícil orientarmos dentro deste parque. E, portanto, isto é a situação do parque. Aquela zona branca é Castelo Branco, aqui é uma ampliação, e o parque não é mais do que uma teia muito ténue, que é isto que está aqui representado a branco, de trilhos, sobre trilhos que já existiam, com muito pouca plantação. Esta sequência de mapa de imagens Google mostra um bocadinho o desaparecimento do Barrocal, como indo aos poucos e poucos, sendo agora mais próximo, envolvido pela expansão urbana da cidade. E até que houve realmente esta decisão de não ocupar mais o Barrocal e transformá-lo num parque urbano. É um parque urbano, tem um aspecto natural, até foi chamado Parque Natural do Barrocal, mas realmente é um parque urbano, pela proximidade e pela envolvente que tem com a cidade. Estas manchas que vêm ali agora em branco já é a obra que está em curso neste momento. E, portanto, a vegetação tem mais a ver, o projeto de arquitetura paisagista no que diz respeito à vegetação, tem mais a ver com indicações de gestão do que com indicações de plantação. É mais importante que estes ecossistemas se possam desenvolver com a visita das pessoas e não serem pisados, etc., e não introduzir propriamente mais vegetação. Há algumas imagens do projeto, isto foi pensado, sobrelevadas ao nível do solo, foram muito mudadas, houve alguma contestação de alguma faceta da população, aqui Del Rey que seria destruir o Barrocal. Trabalhámos com arquitetos, aqui o Ateliê Difusor de Arquitetura, para criarmos umas instalações de recepção, um pouco inspiradas no quartzo do granito, e instaladas nas zonas mais degradadas que resultaram da construção da via que estava lá ao pé. Isto é uma simulação, isto é um ponto de observação de aves, principalmente de rapina, isto é uma simulação. Isto é um túnel de ensombramento, que lhe chamámos túnel do lagarto, em alegoria à fauna que ali existe, e este é o projeto propriamente dito. Portanto, é um conjunto de caminhos, de materiais diferentes, utilizando tanto quanto possível os caminhos que já existiam, para não destruir os ecossistemas e a vegetação existente, e alguns sobrelevados para poderem levar as pessoas a sítios que nunca se tinham, onde a população não costumava chegar. Este é o plano de plantação. Estas manchas verdes não representam plantação de árvores nem de arbustos, representam estratégias diferentes de manutenção, cortes diferentes, formas de gerir o espaço. Portanto, o projeto foi muito feito no sítio, tem demorado muito tempo, o caminho tem sido longo. Aqui temos as primeiras construções de passadiços, tudo isto é muito perto da cidade. Os pontos miradores foram cuidadosamente desenhados para não afetar as zonas de rocha e as formas das rochas, e não se perder esta característica que esta zona tem. Portanto, nós quisemos manter a paisagem que existia e transformá-la para um parque contemporâneo, adaptando estes percursos tanto quanto possível e criando-os de uma forma com o menor impacto visual possível sobre esta paisagem tão forte e isto é a vista para a campina de Castelo Branco. E, portanto, são algumas vistas. O parque deve ser acabado de construir e, já agora também, só uma... Este está aí deitado, se calhar.
Este é um... Este é um pequenino filme do que já lá existe, que mostra, no fundo, esta vegetação é a vegetação que já existia no local. Nada disto foi plantado, nada disto foi semeado. O que nós fizemos foi proporcionar a deslocação das pessoas de modo a afetar o menos possível a vegetação existente e as rochas existentes. Pontos de observação da natureza, e este pequeno percurso vai aproveitando, foi feito completamente aproveitando os espaços entre as rochas, e leva, este caso, leva àquele posto de observação que lhe chamámos a Torre da Águia, porque aqui existem muitas aves de rapina e o já está a rampa. e ali é o ponto de observação. Portanto, isto era só para mostrar um pouco do que já está feito e pouco mais do que isto vai ser feito, e a conclusão que eu queria aqui, ou a mensagem que gostaria aqui de deixar, é que realmente estes parques na contemporaneidade, pela dimensão que têm, não é que só que seja a única estratégia a seguir, mas é uma estratégia que pode ser seguida com resultados significativos ao nível da sustentabilidade, da identidade dos sítios e do serviço social que este equipamento permite perante a população. Acho que ficava por aqui. Peço desculpa.